falando sobre esse tema bacana demais que é o ensino, né? Ensino. Às vezes o pai pega a criança ali e começa a... Coloca num curso, coloca no outro curso, coloca nisso, coloca naquilo que às vezes o pai acha que a criança deve seguir, ou que às vezes o pai quer que a criança siga. Como é que funciona esse negócio? Vocês que são educadores aí, já trabalham há muitos anos na área, como é que funciona isso? A criança que escolhe, o pai direciona, como é que funciona? Boa. Bom, o que eu penso? Eu penso o seguinte, que na verdade, culturalmente sempre foi tratado dessa forma, né? O pai vinha, a tradição de pai, de vô, nós somos médicos, vai ter que ser médico e tudo mais, eu sou advogado e aí vai. Mas eu penso que ultimamente, principalmente nos últimos dias que nós vivemos por conta do bombardeio da informação, da facilidade que nós temos pela informação, a criança, o jovem, ele também vai desenvolvendo um direito de escolha diferenciado, não é? Acredito eu. E aí, por conta disso, ele também vai ter, como nós estávamos até conversando, os seus temperamentos, a sua aptidão, a sua paixão, a sua vocação, por tudo aquilo que ele acredita que ele tem. Que se de repente, não, eu quero ser, meu filho, você vai ser advogado. O cara estuda 4, 5 anos, terminou a advocacia, pai, obrigado, tá aqui o diploma, agora eu vou fazer arquitetura. Engenharia. Fazer artesanato na praia. Artesanato na praia. Pronto, né? É verdade. Então, assim, penso eu que no lance da educação, hoje em dia, principalmente, tem que ter muito diálogo, muita conversa, saber entender. Tem muitos testes vocacionais que dá para serem feitos hoje e tudo mais, para que não seja algo de imposição sobre a vida dos nossos filhos. Para que ele não faça aquilo que ele não queira e tudo mais. Pelo menos nesse princípio, né? Entendi. Verdade. Eu acredito que a gente pode dar o máximo de habilidade necessária, que são as habilidades básicas relacionadas à formação, educação, que é ciências, matemática, português, e ensinar para os nossos filhos que ele vai passar por obstáculos na vida. Esses obstáculos, vamos dizer assim, que o primeiro dele depende, vamos pensar que se ele for fazer um ensino médio técnico, né, o antigo lá, Cefet, por exemplo, ele vai ter que passar por esse obstáculo. E para passar por esse obstáculo no ensino médio, ele vai precisar da matemática básica, do português, né, de uma língua estrangeira, para que ele consiga avançar, progredir. Então, vamos pensar que ele tem uma vocação, ele tem uma expertise, talvez ainda o pai não saiba qual é, mas para ele transpor esse obstáculo, é como se fosse ele está levando uma escada nas costas dele. E daí cada ano de formação, primeiro ano, segundo ano, até o 9º ano, essa escada tem 9 degraus. Então se ele tiver os 9 degraus, ele vai só dar um pulinho para o próximo. Agora se for uma formação muito fraca, muito debilitada, talvez ele vai ter que dar um pulinho bem maior, e daí isso vai prejudicar ele dar continuidade, avançar, né? Entendo. Faz todo sentido, a gente pensar dessa forma, assim, como uma escada, excelente exemplo, Cassiano. E eu estava pensando aqui também uma coisa, hoje a gente vive na era tecnológica, né? Hoje o boom da tecnologia, tudo é conteúdo, todo mundo pode ser youtuber, tem criança ganhando milhões aí, hoje em dia. Então, a gente fala assim, a importância do estudo hoje. É importante explicar para os pais que não se deve menosprezar também o estudo, certo? Porque fica meio que subentendido que hoje é mais fácil, digamos assim. Antigamente, né, a pessoa tinha que estudar, cumprir todo o ensino médio, fundamental, médio e tudo mais, fazer curso, faculdade, e aquilo, estágio, aquilo outro e tal, para daí ter uma carreira, isso e aquilo. Hoje em dia os caminhos tendem a ser mais encurtados. Vocês acham que é válido o pai estar investindo? É claro que é, mas eu gostaria de ouvir nas palavras de vocês, é válido o pai estar investindo exatamente nesse estudo mais prático ou apenas no estudo teórico, numa teoria maior para que a criança escolha a prática, ou então no ensino mais prático do geral, para que a criança já venha se desenvolver mais rápido? Bom, penso eu que assim, realmente, hoje em dia, a informação está muito fácil. Está muito fácil, nós temos a informação. Augusto Cury fala que hoje nós criamos mendigos emocionais. Não sabe lidar com as suas emoções por conta dos enfrentamentos da vida. As coisas que a criança passa, que o jovem passa aí fora, das decisões que ele toma, os bloqueios que os pais impedem muitas vezes de tomar uma decisão e tudo mais, a criança não sabe tomar uma decisão. Mas penso eu que realmente, por um lado, está muito fácil realmente isso.
Por quê? Eu preciso, como o pastor disse muito bem, uma escada que realmente vai abrir uma porta lá. Vou trazer meu exemplo. Eu trabalhei no banco, um determinado banco no interior de São Paulo, e eu só entrei porque eu tinha curso superior. Senão eu não entrava, eu só tinha faculdade. Eu me formei em administração de empresas na época. Eu só consegui a vaga por conta disso. Os candidatos que não tinham curso superior não entraram. Eu só consegui pedir em namoro minha esposa porque eu tinha... Olha isso, foi uma exigência, hein? Isso foi uma exigência. A escada estava nas costas já há muito tempo. Tudo certinho. Verdade. E eu penso assim, que desse quesito realmente é importante porque abre as portas, mas hoje, se for pensar em financeiramente, existem inúmeras possibilidades. Lógico que assim, não quero ir por esse lado, mas independente de você ter completado ou não o seu estudo, você pode ganhar dinheiro. Não, eu quero ter uma carreira, eu quero ter uma sequência. Então, para mim, o princípio é seguir o caminho correto. Estudar, praticar, fazer. Ainda existe advocacia, ainda existe medicina, ainda existe um monte de coisa. Não dá para falar que todo mundo é youtuber, que eu vou ficar milionário com os meus vídeos. Porque hoje os nossos filhos estão mexendo com isso o tempo todo. Eu quero jogar videogame porque eu vou ser melhor. E aí, por conta de uma pandemia que foi muito mal administrada por todos nós, até me incluo muito nisso, os nossos filhos, potencializou o individualismo, ao passo que era trazer mais a família para perto. Por quê? Como nós já falamos, a ausência do pai, a dificuldade de estar perto, o pai muitas vezes distante, dá o celular, deixa a criança. Quem está educando os nossos filhos? Então esse quesito é complicado. Então tem que ter muita sabedoria, porque a escola ela vai trazer a formação profissional, mas a educação, o caráter, a formação vem pelos pais. Então não pode trocar um pelo outro, tem que ter os dois. Entendeu? É o que eu penso. Não, muito bom. Os nossos filhos, né, eles precisam receber essa formação, vamos dizer assim, em casa, os valores, os princípios. Se a escola também tem isso, vai favorecer fortemente. Mas a proposta da escola é conteúdo, né? Sim. E se eles não forem abastecidos com esse conteúdo, apenas 6% da nossa população tem hábito de leitura. Pense que 70% que lê não interpreta o que lê. Então chega no final do texto, ele não consegue entender, não tem compreensão. Então é muito sério a questão da formação. E quando a gente fala de youtuber, jogador de futebol, artista, top model, eles têm que entender que isso é exceção. Exatamente, são raridades, né? Senão nós vamos... Né, pense que até um jogador muito bom de futebol, ele pode machucar a perna e se ele não tiver uma formação acadêmica, morreu na praia, vamos dizer assim. Acabou. Então, é muito importante caminhar, vamos dizer assim, nas duas pernas. Na habilidade natural que ele tenha, que às vezes, né, vamos pegar lá, Davi, qual que era a habilidade natural dele? Né? Impressionante, a mira, o alvo dele, guerreiro, né? Corajoso, então era habilidade natural. Mas ele tinha também que ter as habilidades acadêmicas, como rei, para falar em público, né, oratória, tinha que falar outras línguas, tinha que administrar muito bem. Então, as duas pernas têm que caminhar junto, a formação espiritual, a formação acadêmica, né, e ter essa clareza de que eu vou precisar disso durante a minha vida, vai fazer diferença na minha vida, né? Show de bola, show de bola. É isso aí, gente. E vamos falar, sim, sobre essa questão que o pastor Rafael falou ali também, sobre o Cassiano que ele falou ali, que quem está educando nossos filhos e sobre essas aptidões. Então, o seu filho está descobrindo a aptidão dele com quem? Entende? Isso, eu acho que isso é muito importante, porque a criança está ficando muito Hoje em dia tudo é digital. O digital tomou conta. Até a gente hoje, o rádio aqui, a gente está no digital. Está rolando aí no YouTube, está rolando em podcast. O rádio foi pro digital também, é aplicativo hoje. E a criançada hoje tem muito mais informação do que a gente na nossa época tinha. Né? Não tinha tanta informação assim. Então, nós vamos saber com quem. Vamos conversar aqui sobre com quem o seu filho está aí descobrindo a aptidão dele. A aptidão dele está sendo formada baseada nos conceitos e valores que o pai admira, né, que o pai traz,
ou conceitos e valores que ele aprende com o youtuber, com o artista, né? Ou conceitos e valores que ele vê. E realmente, quem está educando os nossos filhos? É a televisão? É a internet? São os desenhos? O que nós assistimos aí? Então a gente tem que tomar cuidado, porque as referências que os nossos filhos têm são referências o quê? Como nós já falamos aqui anteriormente, um youtuber. Mas você sabe a vida daquele cara para ele influenciar você? Ah, porque ele é legal, ele fala coisas boas, mas quem sabe se tem um casamento abençoado, se realmente faz tudo certinho em casa. Então não tem uma base, é fictício. Mas para a criança aquilo é real. Por quê? Porque falta essa formação dos pais dentro de casa. A ideia de seguir, né, os seguidores, né? Então, às vezes eles estão seguindo uma criança de 10, 11, 12 anos, mas meu filho já tem 18, tem 20, ou meu filho tem 10 e está seguindo um de 15, 16, 18 que está aí com tantos milhões de seguidores. Então, mas assim, eu sigo ele por quê? O que ele tem? Qual que é o que vale a pena? Né? O que aquela pessoa está transferindo para mim de conhecimento, não só de conhecimento também, porque nós entendemos que o conhecimento ele gera vida, ele gera transformação, então ele gera exemplo. Então, como o pastor colocou agora, né? Quem é essa pessoa dentro da casa dela, como filho, ou como irmão, ou como pai de família? Então, nós deixamos de visualizar essa ideia do exemplo para ver só aquela carcaça ali, aquela embalagem que está sendo bem apresentada, que está com uma boa maquiagem, que está com uma boa oratória, mas não tem realmente vida, né? E isso também, falando de exemplo, falando dessa questão de proximidade também, seguidores e tal, seria interessante que o filho seguisse o pai, né? O pai, a mãe, que o filho se espelhasse neles. E aí nós vamos para a questão do exemplo. O exemplo é o que eles vão seguir, normalmente, né? O importante é o princípio, nós falamos até sexta-feira, né? Sexta-feira, sim. É o princípio da honra. A honra ele tem duas pernas, eu entendo, que é o respeito. Então eu honro você, então eu respeito você, quem você é, né? E a admiração. Então, e eu preciso transferir isso para os meus filhos. O princípio de respeitar as pessoas, independente de como as pessoas se apresentam, fisicamente falando, né, ou comportalmente falando, eu respeito porque é pessoa, é indivíduo, é uma vida, né, e eu honro, e eu admiro. Então quem que eu vou admirar, né? Então, poxa, como que o pai pode buscar fazer com que o filho olhe para ele e admire ele? No meu entendimento é a relação. Eu vou me relacionar com meu filho a tal ponto, né, que ele comece a olhar para mim e ver que vale a pena andar comigo, que vale a pena ouvir os meus conselhos, as minhas opiniões, as minhas histórias, né? Eu acho que a gente deixou de contar, às vezes, para os nossos filhos como que era a nossa infância, como que a gente se alegrava com o pouco que tinha, né? Subindo em árvore, se balançando, enfim, brincando de pega-pega. Né? Eu acho que se a gente trouxer os nossos filhos para o tete-a-tete, para essa relação mais próxima, né? Eu vi que você falou ali da videoconferência com o filho, né? Mas é muito mais importante, vamos dizer assim, muito mais legal o relação. Sim, né? sim. Estar junto, pele com pele, né? É isso que vai fazer diferença. É que eu penso assim, seu filho, quando você pergunta para ele, será que você tem sido o herói dele? Exatamente. O meu pai é o meu herói, minha mãe é minha heroína? Como que é isso? Isso tem a ver com relação, tem a ver com aproximação e tem a ver com a sinalização que o filho nos traz. Porque a cultura é, homem que homem não chora, fica quieto, guri. De repente a criança está sinalizando uma dor. E aí você por conta de eu fui criado assim, eu vou criar assim os meus filhos. Você vai bloqueando emocionalmente ele. E ele se trava, se fecha. Por que o meu filho não conversa comigo? Por que eu não sou mais o herói do meu filho?
Porque você perdeu a referência. Então, olha os sinais, olha, traz para perto, pergunta, conversa, traz para o contexto. Filhão, filha, tá tudo bem? Vamos assistir um filme? Vamos estar junto? Para que você tenha essa referência novamente para o seu filho, para trazer educação, para que você possa falar com ele. Vou dar um exemplo aqui rapidamente. Tem um amigo meu que aconteceu uma situação com a filha, ela estava com 14 anos para 15 anos de idade, falou: pai, chegando em casa eu preciso falar contigo. Aí ele já ficou desesperado, você imagina, né? Eu sou pai também de menina, eu sei que o trem é louco. Você imagina isso, né? E aí ele chegou e falou assim: filha, vamos conversar aqui. Não, não dá. Aí entrou no carro, pai, não, filha, vamos... Não, é muito sério, o cara gelou. Nossa. Chegou em casa, a menina falou assim: agora precisamos conversar, e tremendo assim e tal. E ele já gelou, ele falou: e agora? O que vai acontecer? Pai, é o seguinte, eu preciso te contar. Pode falar, filho. Estou apaixonada pelo Justin Bieber. Aí você imagina. Não, o pai foi ao delírio, né? Não, mas olha só, olha aqui, tá, olha aqui a situação do pai. O que ele fez? Ah, é, minha filha, na hora da vontade de dar risada, brincar, porque você acha que uma situação é impossível. Mas ele respirou fundo e falou: ah, filho, então tá, então vamos orar. Vamos ver se ele é homem pra você. Passou um tempo, teve uma situação que ele veio pro Brasil, muito tempo atrás, né? E ele caiu nas drogas, teve umas situações assim. Aí ele, chorando, trouxe isso pra ele. Aí ele falou: tá vendo, filho, ele não é homem pra você. Então a situação daquele pai, ele parou, ouviu, não menosprezou, não discriminou a filha, ela se sentiu pertencente ali, se sentiu acolhida pelo pai e resolveu o problema junto com o pai, porque o pai levou ela para que juntos tomassem um posicionamento por conta de um sentimento, uma emoção, uma dificuldade. Esse que é o negócio. E aí a gente entra onde tudo é ensino, né? Tudo é Sim. ensino. A gente estava falando aqui da importância do ensino para o futuro, mas não estamos falando só do ensino acadêmico. Tudo é ensino, desde a tua relação com o teu filho, tua forma de tratar com ele, tudo é ensino. Tudo isso vai influenciar no futuro dele. Então, muitas vezes, o vício humano de sempre jogar a responsabilidade no outro, nas coisas, nisso ou naquilo, mas não é responsabilidade do outro, é nossa. Nossa, a responsabilidade é sua, pai. Então, seja no homeschooling, seja na escola tradicional, seja onde for, seu filho ele precisa de você perto dele para ele entender o que é ensino. Ele precisa ser ensinado por você. Com certeza. Correto? Claro. A formação, a educação, ela tem esse significado, né? É ex do sério, é colocar para fora. Esse é o significado da raiz educação. Então, eu vou colocar para fora alguém que pode ir para fora e sobreviver. Sobreviver de que forma? A todos os intempéries, as situações, né? Vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir o sol, vai ficar muito forte e essa pessoa vai precisar se comportar, se organizar de uma forma que ela sobreviva. Então, eu coloco esse ser para fora de que forma? O que eu... Né, nós falamos no início de ser uma escada, educação é uma escada. Vamos pensar que ela tem uma mochila também nas costas. E o que eu estou colocando nessa mochila que ela vai poder lá fora, não mais comigo, mas longe de mim, porque formar princípios e valores é isso, né? Regras é um árbitro vendo, é alguém fiscalizando. Princípios é ele fazer por ele mesmo. Então, já tem na mochila dele, agora ele pega na mochila... Em casa ele pegava na mochila da mãe, pegava na mochila do pai, né? Tinha pessoas ali que davam toda a assistência. Agora ele está com a mochila dele lá fora e ele tem que fazer acontecer. Então essa é a educação, vamos dizer assim, sustentável, né? Então ele tem inglês, ele tem matemática, ele tem português, ele tem, nesse novo modelo hoje, né, educacional, fala das soft skills, né? Então ele tem isso, ele tem pensamento crítico, ele tem atitude, ele tem uma boa comunicação, ele é criativo, ele tem empatia, né? As hard skills é a técnica. Sim. E as soft skills são as habilidades que eles aprendem com certeza muito mais dentro de casa do que fora. Então, tá aí a importância, gente.